O que nosso Senhor diz sobre a palavra raiva? Eu lhes digo que qualquer um que esteja com raiva de seu irmão, sem motivo, estará em perigo do juízo. E qualquer um que disser ao seu irmão raca, estará em perigo da corte. Mas qualquer um que disser tolo, estará em perigo do fogo do inferno. O que nosso Senhor diz sobre aqueles que, em dias de perseguição, negam a verdade para salvar a vida? Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não têm mais nada a fazer. Mas eu lhes direi um aviso: temam aquele que, depois de ter matado, tem poder de jogar no inferno. Sim, eu lhes digo, temam a ele. O que nos é contado sobre aqueles que não persistem em Cristo? Se um homem não permanecer em mim, é lançado fora como uma ramificação e murcha, e os homens os juntam, os jogam no fogo e são queimados. O que nos é ensinado sobre os crentes praticantes de obras más? Porque a terra que bebe a chuva frequentemente, que cai sobre ela e produz plantas adequadas para aqueles para quem é cultivada, participa da bênção de Deus. Mas, se produz espinhos e cardos, é considerada inútil e próxima de uma maldição, cujo fim é o fogo. Qual é a ameaça contra o ensinamento falso por um crente que ainda é sólido na grande questão da justificação? O fogo irá provar o trabalho de cada um para ver do que é feito. Se o trabalho de alguém for queimado, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo, mas como se fosse pelo fogo. 1 Coríntios 3, do 13 ao 15. Há outros casos que poderiam ser colocados, mas estes bastam. Agora considerarei a objeção especial que o Sr. Purdon levantou contra o que considero ser a verdadeira interpretação das parábolas de Mateus 24 e 25. E primeiramente observo que, desde a escrita do Rapto dos Santos, minha crença foi confirmada por uma ampla revisão das Escrituras. E para aqueles que desejam ver minhas opiniões sobre o assunto, peço que consultem Entrada no Reino, primeira e segunda séries, como continham uma variedade de provas derivadas de muitas passagens do Novo Testamento. Eu confesso como suscetível a erros assim como meus irmãos em Cristo, e desejo por minha própria causa e pelo bem de Cristo, confessar e abandonar toda doutrina errônea. É melhor ser humilhado aqui por nossa falta de ensinamento do que diante do nosso Senhor no dia do fogo. Procedo a anotar as palavras do Sr. Purdon. Ele está aqui se debatendo com passagens retiradas de A Raptura dos Santos. Um dos argumentos mais triunfantes sobre a questão é o derivado do caso do servo que escondeu o talento num pano. A partir disso, o Sr. Gouvet chegou à conclusão surpreendente de que qualquer coisa abaixo da condenação eterna pode acontecer a um verdadeiro crente se ele se mostrar negligente. Peço desculpas ao Sr. Purdon. Eu não disse, nem pensei que por simples negligência as penalidades extremas possam descer sobre um crente. O Sr. Purdon prossegue, suas palavras são estas: se o princípio da recompensa de acordo com as obras for verdadeiro, então todo o grau de desonra e punição abaixo do tormento eterno pode ter efeito no reino. Eu digo isso, mas como a passagem prossegue? É uma questão triste de observação que todos os tipos e graus de crime são cometidos e já foram cometidos por crentes depois de sua conversão. Então pode haver uma perda positiva e total do reino, e somente a posição mais baixa na vida eterna depois disso. A soberania garante, de fato, que os eleitos não serão perdidos para sempre. Mas o pecado do homem nos permite supor qualquer coisa abaixo disso. Olhe para Arão, Ló e Salomão. A terra da promessa deve ser dada aos filhos de Abraão. A misericórdia soberana tinha comprometido isso.
Mas qualquer coisa abaixo disso pode acontecer. Todos, exceto Moisés, poderiam ter sido cortados, e ele poderia ter sido feito uma grande nação. Na verdade, toda aquela geração que saiu do Egito, exceto Caleb e Josué, foi cortada. A Raptura dos Santos, página 177. É evidente, então, que eu estou falando não de pecados de omissão, mas de pecados de comissão. Mas, certamente, isso não é recompensa de acordo com as obras, mas punição de acordo com as obras. Esta objeção é meramente verbal e é descartada imediatamente ao observarmos que a antiga palavra inglesa recompensa, assim como nossa palavra recompensa, inclui a premiação feita ao mau comportamento assim como ao bem. Dê um exemplo. Ó filha de Babilônia, que está destinada a ser destruída, feliz aquele que te recompensará, como você nos serviu. Você me recompensou bem, enquanto eu recompensei você mal. 1 Samuel 24, verso 17. Também Deuteronômio 32, verso 41. As palavras gregas usadas pelo Salvador e seus apóstolos nesse ponto têm o mesmo significado neutro. E nossos tradutores usam a palavra recompensa em referência ao julgamento duplo do bem e do mal. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada homem, cada um, de acordo com suas obras. Mateus, capítulo 16, verso 27. O Sr. Purdon parece ver a fragilidade desta objeção, pois ele adiciona: seja como for, esta opinião é baseada no caso do servo com um talento. E claro que tudo gira em torno do ponto de seu servo é um verdadeiro crente ou não. Peço desculpas a ele novamente. O caso do servo com um talento não é toda a base de minhas opiniões, mas apenas uma pedra dela. O Sr. Purdon leu minhas 2 séries de comentários em Entrada no Reino. Ele deve saber que não é assim. Se ele não leu, ele é um oponente muito mal preparado. Ele ainda não examinou a fortaleza que vai atacar e confunde uma única baluarte com todo o perímetro das muralhas. A Raptura dos Santos não discute esta grande questão como sendo de todo o seu assunto principal. O Sr. Purdon acrescenta: o Sr. Gouveia afirma que ele, o servo de um talento, é um crente. Nós afirmamos que é quase certo que não é. Ele é um falso professor, um homem que carrega o nome de cristão e que foi criado como milhões para fazer uma profissão de cristianismo, mas que nunca teve fé verdadeira. Qual é a prova dessa afirmação? Nenhuma. Ser chamado de servo não é prova alguma de que ele é um verdadeiro crente? Todo mundo que se chama cristão se professa como servo de Deus. Ele assume o nome de servo quando assume o nome de cristão. E ele assume até um nome ainda mais alto e é julgado pela sua própria boca, como o Senhor de fato diz. Em resposta a isso, observo que ele jamais se chama assim. O leitor verá através da parábola 6 vezes a palavra servo, ocorre na parábola dos talentos, e nunca uma vez o preguiçoso se aplica a ele mesmo. Não é uma boa prova, sim, a melhor prova, de que um homem é servo, se o seu mestre o chama assim? Jesus 4 vezes na parábola o chama de servo, e Jesus é seu Senhor. 2 vezes ele reconhece o preguiçoso, junto com os outros 2. 2 vezes, ao preferir sentença, ele o chama assim. O mestre infalível não pode ser confiado para saber?